E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Todos os 5 comerciantes ficaram fascinados ao provarem as bebidas, exatamente como Roland havia previsto. Como isso foi produzido? Indagou um deles. Esses licores de fruta possuem um sabor indescritível. Olhem para esse licor de maçã verde, e ele está exalando vapor. Oh, Deus! O líquido está respirando? Maçã verde? Nem mesmo o mel é mais doce que isso. Os comerciantes expressaram suas opiniões enquanto saboreavam as bebidas. Só pararam de beber quando as 3 garrafas ficaram vazias. Gammon lambeu os lábios como se não estivesse satisfeito. Vossa Majestade, suas bebidas caóticas são fantásticas. Qual é o segredo? Roland respondeu, na verdade, um pouco de gelo seco foi usado, então esta é uma bebida carbonizada. Vocês acham que teriam boa demanda se fossem vendidas? O comerciante da lua crescente respondeu sem hesitação, claro. Haverá uma pequena diferença de popularidade entre as 3 bebidas, considerando o gosto único que cada uma delas tem. Eu aposto que ninguém mais vai ficar interessado nos licores de fruta do Reino do Alvorecer após provar essas bebidas. Roland sorriu e disse, você é bastante honesto. Gammon acrescentou, não me atrevo a enganar Vossa Majestade, nem meu paladar. Ele parou por um instante e continuou, mas eu não entendo bem uma coisa. Por que deu um nome tão estranho assim? Por exemplo, essa aqui poderia ser chamada de licor do mar congelante. Eu posso assegurar ao senhor que essa bebida estará em qualquer banquete durante o verão. Marlene também expressou sua opinião. Eu acho que a bebida com coloração esverdeada deveria ser chamada de licor das ovas adocicadas, já que a sensação se assemelha à explosão de inúmeros ovos minúsculos na boca. Margaret riu e acrescentou, concordo. Embora a palavra caótica soe como algo novo, não é o suficiente para destacar as características distintas de cada bebida. Elas venderiam melhor se fossem nomeadas separadamente. Roland fingiu estar triste e disse, infelizmente, essas bebidas são limitadas. Na verdade, essas 3 garrafas foram as últimas do estoque. Nibelo expressou surpresa. O senhor quer dizer que elas não podem mais ser produzidas? Roland respondeu, sim, eu não posso revelar a vocês o processo de produção. No entanto, cada bebida produzida tem um sabor diferente, mas todas são extremamente deliciosas. Foi por isso que eu as nomeei de bebidas caóticas. Se houver algo em comum entre elas, é que todas são deliciosas. Os comerciantes respiraram fundo, todos mostrando expressões de incredulidade em seus rostos. A escassez representava a preciosidade, e esses produtos, além de possuírem sabores deliciosos, também eram raros. Se essas bebidas fossem vendidas nos fiordes ou em qualquer lugar dos 4 reinos, com certeza seriam muito disputadas. Gammon foi o primeiro a falar. Vossa Majestade, deixe-me ser seu representante na venda dessas bebidas. A frota de navios da Baía Lua Crescente se estende por toda a costa dos 4 reinos, e somente nós podemos render ganhos generosos a Vossa Majestade. Atier interrompeu. O Centro de Comércio Marítimo da Baía Lua Crescente sempre esteve no Reino do Alvorecer. Quando foi que a rota comercial de vocês se estendeu para o Reino de Inverno Eterno? Acho que você está exagerando. Atier rapidamente acrescentou. A maioria dos navios mercantes que seguem viagem para os reinos de Wolfheart e Everwinter pertencem à Ilha do Sol Poente. Roland levantou a mão e interrompeu a discussão. Neste caso, vamos criar uma junta comercial. Eles perguntaram, junta comercial? Roland respondeu, sim, os participantes precisarão se sentar e negociar a área pela qual ficarão responsáveis, e a cidade de Neverwinter ficará encarregada unicamente de entregar os produtos, evitando, assim, a competição entre vocês. Vocês podem planejar a divisão de acordo com suas próprias influências, já que todos vocês possuem clientes de longa data e locais preferenciais de venda. Desta forma, vocês conseguirão vender rapidamente os produtos e não terão que competir com seus rivais. Os ganhos obtidos serão divididos de acordo com a proporção definida no contrato. Como resultado, todos os envolvidos sairão ganhando.
Os comerciantes rapidamente entenderam esse princípio simples. Gammon disse, parece bom, mas como iremos determinar a área específica e a taxa de divisão? Atier complementou, por exemplo, as bebidas enviadas para o reino de Everwinter e as vendidas nos fiordes terão uma diferença de custo enorme. Roland disse, o custo de transporte definitivamente é algo que devemos considerar, já que terá impacto no preço final do produto. As agências com maiores custos naturalmente receberão incentivos fiscais na forma de crédito extra. Os detalhes precisarão ser discutidos calmamente até que todas as partes estejam satisfeitas. Esse método pode parecer desvantajoso à primeira vista, contudo, sem competição, os ganhos serão muito maiores juntando a força dessas três câmaras de comércio. Até o momento, vários produtos da cidade de Neverwinter haviam sido consumidos apenas internamente pelo mercado de conveniências devido à carência de canais de venda. Os comerciantes dos fiordes, que construíram suas fortunas vendendo produtos, seriam os melhores canais para Roland. Sem dúvida alguma, este seria o melhor jeito de vender os produtos da cidade de Neverwinter em cada canto do continente no futuro. Margaret foi a primeira a mostrar apoio. Estou disposta a participar. Os outros também manifestaram interesse após verem a declaração de Margaret. Roland sorriu e disse, fiquem tranquilos. Cooperar é muito melhor do que lutar sozinho. Todos irão sair ganhando, contanto que trabalhemos juntos. Fiordes, Ilha Adormecida. Camila disse, Vossa Alteza, terminei as estatísticas preliminares das bruxas que estão dispostas a ir para a região oeste, e quase metade delas manifestaram interesse em ajudar a região oeste. Tilly sorriu e disse, verdade? Isso é melhor do que eu esperava. Você fez um ótimo trabalho. Relativo à mudança, a princesa Tilly havia dito às bruxas que, se quisessem, poderiam se mudar para a região oeste e ajudar a cidade de Primavera Eterna a se preparar para uma catástrofe maior, que seria a Batalha da Vontade Divina. Para garantir que todas fizessem suas escolhas voluntariamente, Tilly não escondeu a verdade sobre o Império das Bruxas, a Aliança e os demônios. Ela contou a todas as bruxas que a igreja era apenas uma parte da aliança e que o verdadeiro inimigo dos seres humanos eram os demônios, que não mostravam misericórdia a ninguém. Portanto, ajudar a região oeste era como ajudar a elas mesmas. Ela também deixou claro que as bruxas poderiam escolher viver uma vida pacífica na ilha, se não quisessem partir. De início, ela imaginava que a maioria das bruxas decidiria permanecer na Ilha Adormecida, talvez intimidadas pelos novos inimigos ou cansadas de lidar com pessoas comuns. No entanto, os resultados estatísticos mostraram que quase metade delas havia decidido ajudar. Os demônios, que elas nunca tinham visto antes, eram bem menos assustadores do que a igreja, e o desejo das bruxas de conhecer o mundo não havia desaparecido. Camila suspirou, impotente, e disse, elas estão interessadas no rei Roland, afinal, ele é o Lorde que derrotou o Papa e erradicou o inimigo de todas as bruxas. Além disso, ele também é o seu irmão. Isso fez com que as bruxas confiassem mais nele. Tilly comentou, você parece preocupada. Camila respondeu, claro, afinal, ele ainda é um nobre e uma pessoa comum. Ele é fundamentalmente diferente de nós, e, para ser honesta, parentescos podem atrapalhar a tomada de decisões. Vossa Alteza, eu não estou questionando sua decisão, nem dizendo que seu irmão é um hipócrita, mas e se, quero dizer, e se o que ele está buscando vai de encontro ao interesse das bruxas, e ele acabe nos tratando como os outros nobres? Tilly colocou a lista de volta na mesa e segurou a mão de Camila, dizendo, eu entendo sua preocupação. Eu tomei essa decisão após pensar bastante. As bruxas podem até ser diferentes das pessoas comuns, mas todos nós temos o mesmo objetivo, já que estamos sob a ameaça da Batalha da Vontade Divina. Por que não usamos essa oportunidade para nos integrarmos ao mundo e formarmos uma comunidade de interesses com as pessoas comuns ao invés de evitarmos completamente tudo isso? Se nossas habilidades se aprofundarem em todos os setores, Roland não conseguirá se desfazer do poder das bruxas, mesmo que ele se arrependa e queira cancelar o acordo com Ilha Adormecida. Mas, será que ele vai querer controlar a gente? Tilly respondeu, até hoje,
Roland nunca impôs nenhuma restrição às bruxas. Caso contrário, a união das bruxas da região oeste não teria apoiado ele completamente. E, eu acredito no meu instinto. Camila perguntou surpresa, instinto? Tilly assentiu com a cabeça e disse, sim, eu não acho que ele fará isso. Camila hesitou e, no fim, riu como se estivesse se rendendo. Parando para pensar, seus instintos realmente nunca falharam desde que eu te conheci. Tilly sorriu e disse, será o mesmo desta vez. A chefe adjunta disse com a mão cobrindo o peito, eu entendi, Vossa Alteza. Terminarei o trabalho preparatório para a realocação das bruxas o mais rápido possível. Tilly disse, obrigada. A princesa Tilly estava ciente de que Camila, nascida em berço nobre, havia perdido a confiança na nobreza ao notar que eles só se importavam com poder e interesses. Contudo, Camila não sabia que Roland era diferente dos nobres tradicionais. Roland tratava todos da mesma forma, independentemente de serem pessoas comuns, bruxas ou nobres. Ela o chamava de irmão, não por causa do parentesco entre eles, mas simplesmente porque gostava dessa relação sem barreiras e preconceitos. Quando ela conversava com Roland, sempre se sentia relaxada e confortável, algo que raramente acontecia. Ela acreditava que as outras bruxas também sentiam o mesmo. Camila mudou de tópico. Assim, recentemente ouvi alguns rumores ruins. Tilly perguntou, que rumor? Está relacionado à notícia que você trouxe. Algumas bruxas querem recuperar a glória de 400 anos atrás e criar uma organização onde as bruxas são superiores às pessoas comuns, assim como foi em Taquila. Tilly ergueu as sobrancelhas e disse, e de onde surgiu isso? Foi da Associação Presas de Sangue? Camila balançou a cabeça, e disse, não. As bruxas da Associação Presas de Sangue acreditam em lealdade aos fortes. A região oeste, que, com a ajuda de Ife, Plumenoite, conseguiu derrotar inimigos aparentemente invencíveis, só fortaleceu essa crença delas. As bruxas combatentes foram as primeiras a manifestar interesse em se mudar para a cidade de Neverwinter. Eu investiguei o caso, e os rumores devem ter partido de outra organização de bruxas. A Ilha Adormecida era composta por vários grupos de bruxas. Portanto, a Associação Presas de Sangue não era o único grupo. Esses grupos foram inicialmente formados para escapar da perseguição da Igreja. Contudo, nenhum deles era tão forte quanto a Associação Presas de Sangue. Tilly disse, entendi. Camila perguntou, devo falar com a líder delas? Tilly disse, não, deixa pra lá. Elas naturalmente entenderão que a aliança ficou no passado quando chegarem na região oeste, e verão que há um caminho completamente novo esperando por nós. Depois que Camila Dari saiu, Cinzas entrou na sala. Ela estendeu as mãos para Tilly e disse, venha cá. Tilly disse, estou bem. Cinzas a interrompeu, não finge estar bem, não tem mais ninguém aqui. Tilly franziu os lábios, e no fim, se jogou nos braços de Cinzas. Ouvindo os fortes batimentos cardíacos de Cinzas, Tilly se sentiu calma e segura e disse suavemente, obrigada. Cinzas sorriu gentilmente e disse, não se sobrecarregue demais. Se nós tomarmos uma decisão errada, o pior que pode acontecer é voltarmos para a Ilha Adormecida. Se você quiser voltar, tenho certeza que Roland não vai te parar, já que você terá o apoio de toda a União das Bruxas. Ela parou por um instante e continuou, além disso, você não precisa falar de forma tão convicta. Isso só vai te sobrecarregar mais ainda. A princesa Tilly balançou a cabeça e disse, não, eu devo me mostrar confiante, já que quero persuadir as outras bruxas a confiarem em mim. Se eu me mostrar insegura e confusa, elas não se sentirão encorajadas. Embora ela parecesse estar bastante confiante na decisão, ainda estava um pouco preocupada. Sua preocupação era Roland. Era verdade que ele havia concordado em manter a Dormagia como um órgão controlado pelas bruxas imigrantes, mas Tilly estava preocupada com duas coisas. Será que essas 300 bruxas conseguiriam se adaptar bem na cidade de Neverwinter? Quando a Batalha da Vontade Divina terminasse, será que as pessoas mudariam a forma de pensar em relação às bruxas? Cinzas disse, apenas faça o que você decidiu fazer.
A imigração só vai começar no fim dos meses dos demônios. Você ainda tem muito tempo para realizar todas as preparações necessárias. Tilly perguntou, belezura já está pronta? Cinzas respondeu a qualquer hora. Tilly disse, não se esqueça de seus livros didáticos e livros de exercícios. Você pode aprender novas coisas durante nossa viagem. Cinzas argumentou, se eu ler aqueles livros no navio, vou ficar enjoada. Tilly disse, se você quer me proteger, você tem que ficar mais forte do que já é. Por exemplo, você pode tentar se tornar uma transcendente lendária, mas para isso você precisa estudar, entendeu? Cinzas murmurou agitadamente. Tudo bem, já entendi. Tilly pensou, felizmente, eu não estou mais sozinha. Independentemente do que acontecesse no futuro, alguém sempre estaria ao lado dela. Estabelecer uma junta comercial era algo complicado, já que cada tratado precisava de repetidos ajustes. Roland deixou isso para Barov e Edith e mudou seu foco para a operação de inverno. Sem dúvida alguma, os meses dos demônios deste ano estavam demorando bastante para chegar, se comparados com os do ano passado. Hoje era o último dia de outono, mas ainda não havia nenhum sinal de neve, apenas um céu cinza. Essa era uma boa notícia para a cidade de Neverwinter. Quanto mais tarde viessem os meses dos demônios, mais casas poderiam ser construídas pela equipe de construção. Com base nos relatórios da prefeitura, a região oeste estava mais rica em materiais neste ano do que nos anos anteriores, especialmente em grãos. Quando a porta do escritório abriu, Machado de Ferro entrou e disse, Vossa Majestade, o senhor mandou me chamar. Roland abriu o mapa do reino de Greycastle e apontou para o extremo sul. Ele sorriu e perguntou, eu lembro que você e Echo vieram desse deserto, não é? Me diga, você tem algum interesse em voltar para a sua terra natal neste inverno? Como já estamos no fim do outono, lá não deve estar tão quente como de costume. Machado de Ferro disse, Vossa Majestade, o rosto sempre calmo de Machado de Ferro mostrou uma rara agitação. Então ele disse, me corrija se eu estiver errado, o senhor planeja realizar uma expedição para conquistar o extremo sul? Após Roland e Machado de Ferro discutirem sobre a expedição, Rouxinol emergiu da névoa e perguntou, você realmente pretende conquistar a região do extremo sul nesta época do ano? Roland assentiu com a cabeça e respondeu, sim. Rouxinol expressou sua preocupação, mas os meses dos demônios estão chegando. Roland tranquilizou-a, não se preocupe. Julgando pelo número de bestas demoníacas no último ano, 1000 soldados serão suficientes para defender as muralhas da cidade. Além disso, para proteger toda a cidade, 2500 soldados serão bastante. Além disso, uma nova rodada de recrutamento começou garantindo ainda mais segurança para Neverwinter. Barov trouxe a notícia de que o contrato da junta comercial havia sido firmado com sucesso e entregou o contrato. O resultado da negociação designou Margaret como responsável pela venda de produtos em algumas regiões do reino de Greycastle. A Ilha do Sol Poente e a Ilha da Água Rasa ficaram responsáveis pelas vendas nos reinos de Everwinter e Wolfheart, bem como em seus próprios territórios. Por fim, a Baía Lua Crescente ficou encarregada das vendas nas Ilhas Fjordianas e no Reino de Down. Surpreendentemente, Roland notou uma equação no contrato que estabelecia algumas condições com base em números desconhecidos a serem determinados de acordo com circunstâncias específicas. Quem fez isso? Perguntou Roland, curioso. Barov respondeu sorrindo enquanto mexia na barba. Meu estudante. Durante as reuniões, ele sugeriu o uso dessa fórmula para expressar os números com maior precisão, e os comerciantes gostaram. Roland comentou, mas isso não foi ensinado na educação básica universal. Barov exclamou, animado, ele aprendeu isso nas aulas do ensino médio. Vossa Majestade, eu comprei livros de matemática para os meus estudantes e pedi para eles comparecerem às aulas da Sra. Scroll sempre que tivessem tempo. Eu sou muito velho para o aprendizado, então tenho que deixar essa oportunidade para eles, que são mais novos. Mas se eu fosse uns 10 anos mais novo, com certeza pegaria esses materiais que Vossa Majestade escreve e ficaria estudando o dia todo. Roland sentiu-se muito satisfeito com esse elogio. Barov, com certeza, tinha uma visão aguçada, já que percebeu que a matemática poderia ser útil na área de finanças e administração.
Roland perguntou, e sobre o aumento da população em Neverwinter, alcançou nossas expectativas? Vossa Majestade, a prefeitura realizou a contagem. Os súditos que migraram de outros lugares passam de 80.000, e 50% deles vieram voluntariamente. Se incluirmos os nativos da área fronteiriça e área cancioneira, a população da cidade de Neverwinter chega a 110.000 pessoas. Roland refletiu, a maioria deles veio da área central do reino e da região leste. O número não foi tão alto durante a primavera e verão, mas no outono essa porcentagem começou a crescer. Nesse ritmo, os rebeldes que apoiaram Timothy ficarão aflitos no ano que vem. Roland perguntou, e quanto a Edith, como ela se saiu na negociação? Barov tossiu 2 vezes e disse, mais ou menos, Vossa Majestade, é que a performance de Edith foi realmente decepcionante. Os comerciantes até que ficaram fascinados com ela no início, mas quando começamos a falar sobre os termos específicos de comércio, ela claramente mostrou uma certa deficiência no assunto. Rouchinol sussurrou no ouvido de Roland, Vossa Majestade, isso não é verdade. Barov continuou, acho que ela nunca teve muito contato com esses comerciantes marítimos. Afinal, o comércio na região norte ainda é subdesenvolvido, diferente da antiga cidade real de Greikastle, onde o tesoureiro tinha que lidar com os comerciantes dos fiordes todos os dias. Teve uma vez que, ao perceber que Barov estava prestes a se alongar, Roland o interrompeu imediatamente. Entendi. Já que este é o caso, por favor, esforce-se mais para ensiná-la. O velho ministro ficou atônito. Mas isso, Vossa Majestade, ela não é. Roland disse com regozijo, está decidido. Julgando pela frequência com que Rouchinol o beliscava pelas costas, ele sabia que Barov não estava dizendo a verdade. Contanto que a disputa não fosse longe demais, ele não se importava com essas pequenas intrigas. Então ele disse, ótimo, por favor, repasse minha ordem a Screw e diga a ela para não se esquecer da educação durante o inverno. Barov respondeu, sim, Vossa Majestade. Roland continuou, além disso, planejo travar uma guerra de pequena escala neste inverno, obviamente sem afetar a operação normal da cidade de Neverwinter. Meu alvo é o extremo sul. Quando o Machado de Ferro desenvolver o plano de batalha, por favor, coordene com ele na preparação de suprimentos. Roland caminhou até Barov, que não sabia bem o que responder, e colocou a mão no ombro dele, dizendo, fique tranquilo, eu tenho tudo sob controle. Depois que Barov saiu, Rouchinol se revelou. Ela perguntou, atônita, tem certeza de que está tudo bem mesmo? O que ele falou de Edith foi claramente uma mentira. Eu nem precisaria de poder mágico para perceber isso. Roland respondeu, mas se eu o criticasse por isso, talvez ele nunca mais tivesse a coragem de confrontar Edith abertamente. Para manter o equilíbrio na prefeitura, tem que haver alguém que possa controlar a pérola da região norte. E pelo que eu sei, Barov é o único que pode fazer isso. Rouchinol perguntou, mas por que você quer controlá-la? Se ela possui a capacidade de administrar a prefeitura, isso não lhe fará nenhum mal. Roland abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Por quê? Roland se perguntou, verdade, por que eu quero controlá-la? Por acaso tenho medo que ela se torne muito forte e influente? Não, não é isso. Contanto que eu seja o rei, posso retirá-la do cargo a qualquer momento. Além disso, a prefeitura não pode interferir no exército, então mesmo que ela controle todos os departamentos da prefeitura, ainda assim não representaria nenhuma ameaça ao meu trono. Então, o que é? Por acaso tenho medo de que ela deturpe minhas políticas pelas costas? Bem, pelo menos isso não aconteceria na cidade de Primavera Eterna, já que tudo rapidamente chega aos meus ouvidos. Antes de vir a este mundo, ele odiava bastante o método dos freios e contrapesos, mas quando subiu ao poder, começou a perceber a importância desse método. Se Rouchinol não o tivesse lembrado disso, provavelmente teria se tornado o tipo de pessoa que ele mais odiava. De fato, o método dos freios e contrapesos era necessário, mas não devia ser utilizado em um jogo de poder com outras pessoas.
Ao invés disso, devia ser regulado por meio de leis e políticas. Roland respirou profundamente e, em seguida, sorriu. Ele estava prestes a agradecer a Rouxinol pelo lembrete quando percebeu que ela estava olhando para a janela. Ela sussurrou: "Olhe, está nevando." Roland olhou para a janela e viu incontáveis flocos de neve caindo lentamente do céu. Os meses dos demônios haviam começado. Templo secreto principal, cidade sagrada de Hermes. Taifun não havia dormido bem por 2 meses seguidos. Ele não esperava que a tropa de elite da igreja, o invencível exército da punição divina, também tivesse sido derrotada. Ele havia descoberto coisas mais inacreditáveis após isso. Nenhuma das bruxas puras havia retornado, e sua santidade Mine havia sumido após a guerra. Ele só havia descoberto a verdade quando tomou a coragem de entrar na área secreta principal. Os guardas o haviam informado que Mine não era o verdadeiro sucessor de sua santidade O'Brien, e aquela que havia recebido o cetro e a coroa do antigo Papa era a bruxa pura Zero. Agora, com ela fora, toda a confusão estava sobre suas mãos. Para sobreviver a esses meses dos demônios, ele planejava reunir todas as tropas do Reino de Inverno Eterno e do Reino do Coração de Lobo a fim de defender a cidade sagrada. Quando estava prestes a fazer um chá para aliviar sua dor de cabeça, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Parecia o som de alguém lutando. Como os invasores chegaram aqui? Com essa pergunta na mente, ele caminhou até a janela e olhou para baixo. Sob a luz fraca do prisma, viu um grupo de pessoas se movendo em direção ao templo secreto principal. Eram incrivelmente rápidos, matando todos os guardas que tentavam pará-los. As armaduras dos guardas eram completamente inúteis frente às lâminas dos invasores. Rapidamente, as escadarias cinzas foram tingidas pelo vermelho do sangue dos guardas, e os invasores chegaram ao portão do templo num piscar de olhos. Neste exato momento, um guarda pretoriano se aproximou de Taifun e disse: "Vossa Eminência, o templo secreto principal está sob ataque. Por favor, saia daqui imediatamente." Taifun falou com a voz rouca. Como eles chegaram aqui? Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O guarda pretoriano parecia pálido, dizendo: "Os inimigos vieram das profundezas da caverna. Por favor, Vossa Eminência, venha comigo imediatamente." Taifun repetiu, incrédulo: "As profundezas da caverna?" Esse lugar não tinha nada além de alguns buracos circulares. O guarda pretoriano abriu uma passagem e disse: "Vossa Eminência, talvez a gaiola não seja segura, já que ninguém protege a passagem. Eu vou te guiar pelo túnel que leva até a antiga cidade sagrada." Quando terminaram de atravessar o túnel, o coração de Taifun congelou. Mais de 10 invasores já esperavam lá, com espadas nas mãos, parecendo que já sabiam que eles sairiam por ali. Um homem se aproximou e disse: "Eu pensei que nunca teria a chance de colocar os pés na cidade sagrada novamente. Os sucessores da rainha da cidade da Estrela Cadente são uma decepção." Quando Taifun olhou para o rosto do homem, todo o sangue em seu corpo congelou num instante. Ele já tinha visto esse homem antes. Era Eliton, o antigo chefe de justiça da Sexta Legião. Esse bravo homem se voluntariou para se juntar ao exército da punição divina 3 anos atrás. "Que monstros, quem são vocês?" O homem que parecia Eliton sorriu e disse: "Monstro, esse corpo não foi criado por vocês? Vocês fizeram esse tipo de guerreiro extraordinário com o sangue das bruxas e pedras da retaliação divina, mas infelizmente, a maioria de seus guerreiros da punição divina são defeituosos. Eles não têm almas. É engraçado vocês acreditarem que esses produtos semi-acabados podem lutar contra os demônios no campo de batalha. E é mais engraçado ainda que, quando um verdadeiro produto finalizado aparece diante de vocês, o chamem de monstro." Taifun disse espantado. "Um verdadeiro produto finalizado?" O guarda pretoriano ordenou: "Ataquem, matem todos." Os 10 guerreiros da punição divina que o seguiam avançaram em direção aos invasores. Taifun disse com uma voz trêmula: "Você não pode me matar. Se eu morrer, a cidade sagrada entrará em colapso. Quando isso acontecer, quem parará as bestas demoníacas? Se as bestas romperem a linha defensiva de Hermes, receio que os 4 reinos irão." O líder dos invasores interrompeu: "Irão ruir? Poupe-me.
Você pode enganar os fiéis com essa história, mas nós sabemos muito bem o que essas bestas procuram. Afinal, por que essas bestas estúpidas viriam aos montes para esta armadilha de gelo e neve durante os meses dos demônios, que é a época onde o poder mágico está no pico? Typhon disse. O quê? Eu não sei do que você está falando. O líder dos invasores, que parecia Eliton, deu de ombros e disse: O quê? Parece que você nem mesmo sabe sobre a relíquia. Que pena. O arcebispo estava prestes a dizer algo, mas de repente, sentiu um frio em sua garganta. Rapidamente, sua mente foi tomada pelo choque, logo em seguida, pela escuridão. Helena embainhou a espada, satisfeita, e disse: Vamos, é hora de concluir nossa tarefa. Alguém a puxou de volta e disse: Espere, você está ferida. Estanque o sangramento primeiro, ou seu corpo começará a perder o controle. Helena perguntou: Onde está o ferimento? A outra pessoa disse: Na sua cintura. Você vai ter que tirar a armadura primeiro. Helena xingou: Essa merda de corpo. Não conseguimos sentir nenhum tipo de dor. Ela tirou parte de sua armadura, revelando um peitoral masculino cheio de músculos. Outra pessoa disse: Nossa, olha só para esse corpão. Um homem como esse custaria pelo menos umas 50 moedas de ouro em Taquila. Você nunca se olhou no espelho e pensou: Aqui estava tratando o ferimento de Helena e interrompeu. Ah, para com isso, Beth. Essas suas fantasias são torturantes. Eu não gosto nem de lembrar dos velhos tempos em Taquila. Minha vida era ótima no passado, mas agora parece que eu vivo dentro de uma gaiola. Alguém imediatamente concordou com ela e disse: Carol está certa. Se alguém pudesse me fazer ter a sensação de como é dormir com um homem novamente, eu faria de tudo para me casar com ele. Não, eu até trataria ele como meu lorde. Um homem. Vocês já estão pedindo demais. Eu já estaria satisfeita se só pudesse sentir o gosto de uma carne frita na manteiga novamente. Eu só queria sentir o calor do sol. Droga! Quem iniciou esse maldito assunto novamente? A senhorita Beth. Eu só queria conversar um pouquinho. Afinal, esse seu corpo deveria ser. Helena ficou irritada e gritou: Pare! Não se esqueçam do propósito de nossa missão. As outras ainda estão esperando por nós no topo da torre. Se concentrem. Após ter sua ferida tratada por Carol, Helena guiou a equipe até o túnel secreto. Ao atravessarem o túnel, elas chegaram na biblioteca. Lá havia uma sala apertada sem janela. Não havia nada nessa sala a não ser uma pedra mágica com um brilho azul fraco embutida no teto. Alguém disse: Essa é a sala de oração mencionada por Pasha? Zoe respondeu: Sim. Ela levantou o martelo de ferro e bateu na parede. Com um barulho abafado, o martelo deixou apenas uma marca branca no local. Zoe disse: Não parece estar aqui. E logo em seguida escolheu outro local para martelar. Após várias tentativas, uma área específica da parede rachou. Zoe disse: Encontrei. Venha cá me ajudar. Helena puxou sua longa espada e se aproximou. Elas bateram juntas na parede, abrindo um buraco que tinha metade da altura delas. Olhando para as arestas do buraco, elas notaram que a parede era bastante grossa, ou seja, nunca teriam encontrado este local se tivessem decidido usar o método de bater na parede para ouvir o som. Dentro do buraco, havia uma salinha menor ainda. Nesta salinha, Eleva viu a relíquia das divindades. A relíquia era um pedaço transparente de cristal carmesim, similar aos núcleos mágicos das ruínas subterrâneas. A relíquia também tinha uma forma afunilada, mas era muito menor, do tamanho de uma criança. No entanto, quando Helena entrou na salinha, percebeu que a relíquia não tinha a forma afunilada, e sim a forma de um quarto de esfera. A relíquia flutuava sozinha no ar, assim como um instrumento da retaliação divina, o que provava que ela não era comum. Helena se perguntou: é esse o objeto que determina o destino da humanidade? Ela ficou cheia de dúvidas, e ao mesmo tempo, sentiu um pouco de raiva das divindades. Ela sentia nojo desse jogo. Neste momento, Zoe a perguntou: você está pronta? Ainda se lembra do que Pasha disse? Controlar nossas mentes e nunca tentar se conectar com as divindades quando movermos a relíquia. Helena respondeu com um aceno de cabeça: não se preocupe, eu lembro. Vou contar até 3 e então movemos juntas. Certo.
1, 2, 3. Elas levantaram a relíquia enquanto saíam do local. Embora a relíquia flutuasse, ela não era tão leve quanto uma pena. Mesmo tendo o corpo de um guerreiro da punição divina, Helena ainda sentiu um peso enorme em seu braço quando levantou o objeto. Era cansativo. Se Pasha não tivesse avisado sobre isso antes, Helena teria pensado que seus sentidos, há muito tempo perdidos, haviam retornado de uma hora para outra. Essa sensação de cansaço era mental. A relíquia estava tentando se conectar com elas. Helena balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, mas de repente lembrou que ela não devia esvaziar a mente. Diante disso, ela chegou à conclusão de que deveria pensar em algo durante o processo. No que eu devo pensar? Homens, comida gostosa, ou uma cama macia? Uma voz de repente soou em sua mente. O que você quer é sentir as coisas, como conforto, felicidade, dor, frio, calor, e mais. Eu posso dá-los a você. Só relaxe e olhe para mim. Olhar para onde? Não, não. Os olhos de Helena se arregalaram de surpresa. Quem está falando? É a relíquia? Ela olhou para Zoe e notou que os olhos de sua amiga estavam embaçados e sem vida, como se ela não tivesse mais alma. Helena pensou, nervosa. Droga, o que está acontecendo? Pasha não nos disse que algo assim aconteceria. A voz na cabeça dela voltou a falar. Não se preocupe. Ela apenas seguiu o coração dela e se juntou a mim. Helena disse. Deixe ela sair. Não posso. Você tem que tirá-la pessoalmente. E a voz na cabeça dela começou a mudar, de uma voz rouca para uma voz feminina e delicada. Por um instante, ela não conseguiu determinar se estava falando com a relíquia ou consigo mesma. Tirá-la pessoalmente? Neste momento, o aviso de Pasha passou pela sua cabeça. Nunca tente se conectar com as divindades. Mas ela não podia ficar parada quando Zoe precisava de sua ajuda. Um receptáculo sem alma morreria rapidamente. Diante disso, ela decidiu salvar Zoe. Ela se perguntou, eu só preciso olhar para a relíquia? Ela respirou profundamente, em seguida, olhou para o cristal carmesim. A visão dela embaçou e tudo ficou escuro. Quando ela começou a ver as coisas novamente, encontrou-se num mundo totalmente diferente. Era um salão incrivelmente alto e espaçoso. A redoma no teto mostrava o cenário de um céu estrelado com uma lua sangrenta. Ela conseguia ver o poder mágico fluindo da superfície da lua sangrenta como lava borbulhante, e ao redor dela, havia 4 quadros gigantes. O salão, a lua sangrenta e os quadros gigantes a preencheram de um sentimento indescritível. Pasha já havia contado a ela sobre este mundo. Esta era a primeira vez que ela presenciava algo tão incrível. Ela gritou, Zoe, onde está você? Mas ninguém respondeu. Os quadros eram as únicas coisas que havia no salão. Ela primeiramente se acalmou e, logo em seguida, olhou para os quadros. Assim que Helena olhou para os quadros, ela sentiu suas costas se encherem de suor, já que ela descobriu que as pinturas nos quadros também estavam olhando para ela. No primeiro quadro, ela viu um demônio se levantar do trono. Ele usava uma armadura bela, e as pupilas dele irradiavam um brilho vermelho e assustador. Ele começou a se aproximar dela passo a passo. Com medo, ela recuou um pouco, mas ainda tentou se encorajar em silêncio. Não entre em pânico, são só pinturas que se movem. No segundo quadro, ela viu um olho gigante, no qual havia 3 pupilas que formavam um triângulo no globo ocular. De repente, o olho gigante virou em sua direção. As pupilas pareciam bocas gigantes que poderiam devorar pessoas. De repente, 6 ou 7 tentáculos pretos, que tinham mãos pequenas na ponta, saíram dos 2 quadros, tentando capturá-la. Assustada demais para reagir, ela acabou sendo capturada pelos tentáculos. Os 2 grupos de tentáculos tentavam ao máximo levá-la para seu respectivo quadro, disputando umas com as outras, como se ela fosse um troféu raro. Sendo puxada pelos 2 lados, ela sentiu como se estivesse sendo rasgada. A dor insuportável fez ela gritar. Ela pensou, espere, e eu sinto dor? Neste momento, ela ficou chocada ao também descobrir que sua aparência havia voltado a ser de bruxa.
Antes de desmaiar, ela notou algo estranho em outro quadro. Ela viu o receptáculo dela sendo arrastado por Zoe em direção ao alçapão. Ela se perguntou: o que está acontecendo? Ela não foi absorvida pela relíquia? Neste momento, o salão inteiro desmoronou. A lua sangrenta, os quadros, os tentáculos, a dor, tudo desapareceu de repente. Ela piscou os olhos e descobriu que estava na biblioteca novamente. Ela murmurou: isso foi em um sonho? Zoe rangeu os dentes e disse: que sonho, você realmente me desapontou. Você não se lembra do que Pasha disse? Nunca tente se conectar com as divindades. Eu te avisei. Helena tentou se explicar, mas eu vi seu receptáculo sem alma. Zoe a interrompeu impacientemente. E eu vi você sendo engolida pela relíquia. Isso não passa de uma ilusão criada pelas divindades. Se eu não tivesse te separado da relíquia, você teria ficado presa lá dentro para sempre. Ao se lembrar dos poderosos tentáculos, do demônio e do olho gigante nos quadros, Helena achou difícil acreditar que aquilo tudo fosse apenas uma ilusão. Pasha com certeza nunca havia entrado na relíquia antes, então era normal que ela não soubesse o que havia dentro. Aquilo não pareceu uma ilusão. Eles olharam para mim assim que olhei para eles. Beth interrompeu: com licença, não quero me intrometer, mas o que devemos fazer agora? Zoe olhou para Helena e disse: traga outra pessoa para me ajudar a carregar a relíquia. A sala de oração foi arrombada. Temos que colocar a relíquia numa caixa da retaliação divina o mais rápido possível, caso contrário, as bestas demoníacas nos seguirão até as cavernas subterrâneas. Helena assentiu: certo, vamos fazer isso. Após quase 15 dias, o navio chegou na região oeste. O vento do norte ficou muito mais forte depois que o navio passou pela Vila do Salgueiro. Deitada na cabine do navio, número 76 ainda conseguia ouvir o som da vela sendo soprada pelo vento. Está nevando lá fora. Amy animadamente entrou na cabine com as mãos cheias de neve. Tudo lá fora tá branco. Eu nunca vi uma neve tão forte. Número 76 se ergueu na cama macia e disse: sério? Raramente neva na cidade do Resplendor lá no reino de Dawn. Enquanto isso, ela pensava para si mesma: mas não é uma coisa rara em Taquila. De ano em ano, nos meses dos demônios, nós precisávamos retirar a neve repetidamente, o que era bastante cansativo, mas felizmente, os demônios não atacavam nesse período, fazendo com que o cenário branco se tornasse mais adorável. Amy disse com um grande sorriso e olhos semicerrados: eu sei. A cidade do Resplendor é quente como a primavera durante todo o ano. Você quer olhar a neve comigo lá no convés? Eu posso te carregar. Espadim, que preparava uma medicina de ervas, interrompeu: pare, os ferimentos dela ainda não se curaram. Não é bom que ela tome vento frio. Amy disse: desculpa. Número 76 balançou a cabeça e disse: está tudo bem. Que tal brincarmos na neve depois que eu me recuperar? A cidade de Sua Majestade é mais a oeste daqui. Veremos mais neve lá. Ouvindo isso, as duas bruxas ao lado da cama ficaram perdidas, mas Amy imediatamente ficou alegre e assentiu vigorosamente para número 76. Certo, é uma promessa. Espadim se aproximou segurando uma jarra de barro e disse: hora de trocar as ataduras. Talvez você sinta um pouco de dor, então é melhor fechar os olhos. Número 76 fingiu estar sofrendo uma grande dor, cerrando os dentes. Ela disse: não se preocupe, eu aguento. Pode começar. Mas para reagir da forma correta, ela não fechou os olhos, já que ela não sentia as coisas. Se ela não olhasse, nunca saberia quando fingir dor ou não. A medicina de ervas dentro da jarra de barro parecia uma lama pegajosa. Pelos olhares de Amy Espadim, ela sabia que isso também fedia. Depois que a medicina foi passada, número 76 deu um suspiro de alívio e voltou a se deitar na cama, suando. Para suar, ela havia acelerado de propósito os batimentos cardíacos, para aumentar a temperatura do corpo, e a velocidade do fluxo sanguíneo. Juntamente com as expressões faciais dela de dor, ela fez todo mundo acreditar que havia sofrido bastante. Ela não se importava se o remédio das pessoas comuns funcionaria ou não. Após um longo tempo, ela disse: obrigada. Amy pegou uma toalha para limpar a testa de número 76, dizendo: não precisa dizer isso. A gente deve isso a você. Nós que agradecemos. Espadim completou: Amy está certa. Descanse bem.
Quando chegarmos na cidade de Primavera Eterna, tudo vai ficar bem. A porta da cabine abriu de repente, e Yorko, o embaixador do reino de Greycastle, entrou. Ele arqueou as sobrancelhas, aproximou-se da cama e disse: "O cheiro dessa erva é mais nojenta que a da latrina. Por que alguém usaria uma coisa tão fedorenta como medicina?" Número 76 sorriu e disse: "Não sei, talvez os marujos achem que o odor forte da medicina possa ter alguma propriedade curativa, mas o importante é que eu me sinto melhor, e alguns ferimentos que eu tinha já cicatrizaram." Yorko disse: "Se essa medicina não funcionar direito, eu vou enfiar a cabeça deles na latrina. Assim eles vão se acostumar com o cheiro dessa medicina." Número 76 falou em voz baixa: "Pobres marujos. M me disse que foi você que perguntou a eles se conheciam alguma medicina que podia curar lesões e ferimentos." O embaixador disse: Mentir para um nobre é um crime grave. Se a medicina não funcionar, eles só podem culpar a si mesmos. Caso não funcione, farei eles beberem a medicina com água e mel." Número 76 sorriu, impotente. Durante essa longa viagem a navio, Yorko havia visitado ela pelo menos uma vez ao dia. As visitas eram curtas, mas eles sempre tinham uma conversa legal. Ela achava que, embora Yorko fosse uma pessoa comum, quando ele passava um tempo com uma mulher, ele era mais engraçado e divertido do que a maioria dos nobres. Mesmo na velha Taquila, Yorko ainda seria famoso entre as mulheres. Para ela, após perder quase todos os sentidos, a comunicação verbal havia se tornado a forma mais prazerosa de se passar o tempo. Após conversarem por um tempo, o embaixador de repente ficou quieto, o que não era normal. Número 76 pensou por um tempo e logo se ergueu na cama com uma mão, perguntando provocantemente: "O senhor precisa que eu te sirva? Embora meu corpo esteja um pouco rígido." Yorko respondeu: "Eu já disse isso muitas vezes. Você não é mais minha criada. Não use mais a palavra servir. Você agora é uma pessoa livre do reino de Greycastle, entendeu? Você ainda está ferida, e eu não sou daquele tipo de nobre que tem fetiches doentios." Número 76 perguntou então: "O senhor só quer conversar comigo?" Após ouvir isso, a expressão facial de Yorko mudou um pouco. Ele tossicou, limpou a garganta, e disse: Bem, eu quero te fazer uma pergunta. O que você planeja fazer quando chegar na cidade de Neverwinter? Procurar alguma taverna e me tornar uma empregada? Ou talvez trabalhar numa casa de apostas? Isso também seria bom." Número 76 inclinou a cabeça, pensativa, enquanto dizia: "Claro, isso se alguma bruxa conseguir curar meu corpo." Yorko sugeriu: "Você devia fazer outra coisa. Já que você agora é livre, por que não tenta algo novo? As pessoas da cidade de Neverwinter ensinarão algo a você. Eu soube que Sua Majestade arranja trabalho para qualquer um. Se você encontrar qualquer dificuldade no futuro, saiba que pode me procurar a qualquer hora." Ele hesitou por tanto tempo somente para falar isso? Número 76 se sentiu um pouco tocada. Ela conhecia a personalidade de Yorko. Talvez fazer uma promessa fosse algo difícil para ele. Ela abaixou a cabeça antes de dizer: "Tá bom, obrigada." Quando ele saiu, número 76 pegou o anel mágico escondido em seu peito e suspirou levemente, perdida em pensamentos. Somente quando encontrarmos a escolha divina, é que tudo realmente estará bem. Se fracassarmos em derrotar os demônios, todos irão perecer. Ninguém pode escapar da guerra predestinada, da vindoura batalha da vontade divina. Porém, até agora, ainda nem sabemos se a escolha divina existe ou não. E assim acabamos a parte 72. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.